Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o Debate Guarulhos com assistência técnica do Lucas Braga. E vamos rodar o portal de notícia guarulhosendestaque.com.br para você trazer, para você ficar bem informado com as principais notícias de Guarulhos. Tem os nossos convidados, Dr. Wellington Santana Júnior, tem aí Dr. Leonardo Camargo e tantos outros colunistas. Comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Boa noite a você que acompanha no nosso Facebook, né? O Facebook do guarulhosendestaque.com.br está aí para você conversar comigo. O nosso boa noite de hoje para o advogado especialista na área trabalhista. Boa noite, doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, Geraldo. Mais uma vez, prazer muito grande, imenso estar aqui contigo na bancada. Um prazer imenso com a tua audiência conectada conosco. E aqui sempre à disposição de trazer conhecimento, de trazer para você clareza nos assuntos do direito trabalhista, também falar dos aspectos de trabalho e também muitas vezes individuais aí que nos acometem durante esse período que é tão difícil para todos nós. Mas vamos em frente, vamos superar junto, vamos bater um papo aqui hoje muito interessante, falar sobre benefício emergencial e também sobre auxílio emergencial. Esses dois recursos vindo do governo federal, para nos ajudar as empresas e a população a superar essa fase com menos dificuldade, a passar essa fase num mar menos revolto. Obrigado pelo convite, Geraldo. É uma honra, um prazer sempre estar aqui contigo. Ô Lucas, eu passei para você agora o GC, o endereço do Facebook está no seu WhatsApp. Se você puder colocar aí no nosso GC, para a pessoa ter mais uma opção durante o programa, esse é o Facebook do Guarulhos em Destaque. Dr. Wellington, governo libera suspensão de contrato e redução de até 70% de salário. É uma realidade. Aí, a pergunta, o quanto o governo tem 23 milhões de pedidos, o senhor me informou que apenas 7 já receberam, não? É o inverso? Então explica melhor. Deixa eu te explicar então. O governo federal, ele se preparou para atender até 23 milhões de empregados formais, viu, Geraldo? 23 milhões. Verdade. E até agora entraram 7... Com carteira assinada. Com carteira assinada. Isso. Que esse é o benefício emergencial. É um pouco diferente do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, aquele dos R$600 você vai gravar. Benefício emergencial para quem tem carteira assinada, para pagar a redução da jornada e a suspensão do contrato de trabalho. A capacidade do governo, a programação inicial, 23 milhões de pedidos. Até agora nós temos 7 milhões de pedidos. Isso significa a cada 5 empregados com carteira assinada, Geraldo, já foi cadastrado para receber o benefício emergencial. Agora, as pessoas estão conscientes disso, né? Porque eu ouvi essa semana de algumas pessoas, já está na tela aí, o Facebook do Guarulhos em Destaque, para você também acompanhar. Deixa um pouquinho aí, meu grande amigo Lucas Braga, para que as pessoas acompanhem o programa. Você, essa semana, me procurou algumas pessoas. Geraldo, quando o doutor Wellington estiver no programa, pergunta para ele se esse 70% tem a ver com o seguro-desemprego e se existe limite, né? Porque a lei determina limites, né, doutor? Quais são os limites? Explique como se fosse um verdadeiro professor. Maravilha. Vou me esforçar aqui para deixar claro para vocês. Geraldo, as pessoas, quando elas são cadastradas no benefício emergencial, elas vão ter a redução da jornada de trabalho em 25%, 50% ou 70%. E proporcionalmente, igual, 25% de redução no salário, 50% de redução no salário ou 70% de redução. Agora entra a parte do governo federal. O cálculo é feito da seguinte maneira: se você teve a redução da jornada em 70%, o governo federal ele vai pagar
quase esse 70%, te cadastrando como se fosse um seguro-desemprego. E do seguro-desemprego que você teria direito, imaginemos que seu salário hoje fosse R$ 1.500, para fazer uma conta aqui redonda. R$ 1.500 de salário, você ia receber R$ 1.200 de seguro-desemprego. 80% do seu salário. Agora, Geraldo, eu vou fazer a conta aqui na frente, na sua frente. Fique à vontade. R$ 1.200 e aí o governo vai complementar com 70% o teu salário. Olha só, 70% ele vai pagar R$ 840 e a sua empresa vai pagar, se você recebia 1.500, ela vai pagar 30%, ela vai pagar 450 mais 850, 450 mais 850, por isso que a gente fez faculdade de Direito, a gente não faz conta rápida, precisa da calculadora. Você vai ficar em casa 70% do período e vai receber R$ 1.300. Então, é um auxílio muito bom, porque a jornada reduzindo 70%, mas ainda assim você garante quase todo o seu salário. É assim que funciona. A empresa coloca R$ 450 nesse exemplo nosso, o seu também, você faz a conta aí, e o governo federal, ele coloca mais R$ 850, complementa o seu salário, e você só vai trabalhar, por exemplo, 3 horas por dia. Se a redução de jornada for de 70%, 3 horas por dia ali, e os outros dias você vai estar livre, mas o salário vai cair quase que por inteiro na sua conta. Agora, doutor Wellington, deixar claro que essa é uma obrigação da empresa. E como é que o funcionário descobre que a empresa preencheu esse formulário e colocou a assinatura digital dela lá, que é o CNPJ? Ótimo, Geraldo. Geraldo muito atento, muito esperto. Nós falamos aqui rapidamente como funciona e ele já fez a leitura toda. Pois é. Muito inteligente, muito rápido, muito sagaz. E assim que funciona. Você precisa concordar. Esse daqui é um acordo. As pessoas que têm um contrato de trabalho, imaginemos que esse contrato foi assinado lá em 30 de janeiro desse ano, né? Agora você vai fazer um aditamento ao contrato. Naquele contrato você assinou, estava de acordo com o horário, com as regras, e agora nesse aditamento, para dizer que o seu salário vai ser reduzido, você também precisa assinar, você também precisa estar de acordo. Não pode, e isso gera uma nulidade do ato, a empresa fazer sozinha esse cadastro, sem te dar um documento formal, para você estar de acordo com a redução do contrato de trabalho. É obrigação. É obrigação. É um dos requisitos. Precisa fazer, na verdade, deixa eu explicar, tem uma etapa anterior, inclusive, que a empresa te comunica. Explica com calma. A empresa vai te comunicar, vai funcionar assim, Geraldo. Fica à vontade. Calma. A empresa vai te comunicar que você, daqui 2 dias, se você tiver interesse, ela vai fazer um termo aditivo, que ela vai fazer um contrato novo com você, complementando o contrato de trabalho inicial, para reduzir a sua jornada. E aí você vai dar o aceite, tá? Por exemplo, agora dia 30 de abril a empresa avisou, falou, Wellington, ou João, ou Maria, que está nos assistindo, no dia 2 nós queremos fazer com você a redução do contrato de trabalho. Você está de acordo? Aí você vai assinar esse primeiro documento, uma folha simples. Chega no dia 2, a empresa vai trazer o termo aditivo ao contrato de trabalho, esse um pouco maior, mais elaborado, explicando direitinho nesse documento que, olha os detalhes agora, que você vai ter a redução de salário e de jornada num percentual de 25%, 50% ou 70% e, consequentemente, viu, Geraldo, a redução no salário no mesmo patamar. E vai dizer quando vai começar a valer esse contrato. Lembrando que se for redução de jornada, pode ser até por 3 meses. Se for suspensão do contrato, só o máximo são 2 meses. E ter a estabilidade? Ótimo. Nos 2 casos, se a empresa reduziu o seu salário ou se suspendeu o contrato de trabalho, pelo período que tiver a suspensão ou a redução, você também, depois disso, depois que terminar esse período, você tem um período igual de estabilidade no emprego, a empresa não vai poder te mandar embora. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior. Olha, quero fazer um alerta para você em casa.
Golpe promete teste barato do Covid-19 em casa, mas produto não é entregue. O cara está anunciando na internet, só abrindo um parêntese aqui na entrevista, teste por R$210. Testes rápidos, feitos em casa, por um preço abaixo do mercado. Esta é a promessa enganosa feita por anúncio de kits de testagem para o novo coronavírus disponibilizados no Mercado Livre, site em que pessoas físicas podem vender produtos nessa semana. O problema, minha gente, é que esses anúncios são golpes. Nos comentários, gente que tentou fazer a compra e chegou a pagar e não recebeu. Gente, olha, primeiro você vai no site da Anvisa, que está lá todos os laboratórios credenciados. Agora, você comprando algo, né, que não é o normal, meu Deus, porque é barato, o barato sai caro. Gente, R$210, você há de concordar comigo que tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, né? Aí você fala, poxa, Geraldo, mas eu preciso, vai no hospital público. Você que é de Guarulhos, vá aqui no Parque Secap, tem um hospital de campanha lá. Agora, gastar R$210, você não sabe a procedência. E aí, meu amigo? Como é que faz? Eu vou pedir um intervalo de 1 minuto e 30. Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Debate Guarulhos. Sejam bem-vindos mais uma vez na Bairralk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 3435-0094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Bairralk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$ 69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Bairralk da Timóteo Penteado, 3142. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. O Facebook está na tela para você acompanhar. Você tem duas opções. Acompanhe no Facebook da página Guarulhos em Destaque e da TV Guarulhos. Está aí na tela que o Lucas colocou para você decorar, né, e ter essa opção de compartilhamento. Eu estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. Dr. Wellington, nesta época, nós abrimos um programa falando da liberação, da suspensão de contratos. Falamos de como você conseguir os 70%. Prestou porque o doutor deu uma aula para você dos cuidados, né? Tem muita gente que não presta atenção. Sabe aquele aluno que entra na sala de aula e a professora fala, e quando termina, professor, a senhora falou do que mesmo? Aí fica difícil. Mas aqui, você tem uma segunda chance de estar no YouTube do Guarulhos em Destaque. Aliás, no YouTube do Geraldo JR da TV, está lá os programas que você não pôde acompanhar. Agora, doutor Wellington, nesta época de pandemia, é comum as empresas, entre aspas, tentar se aproveitar do momento com o funcionário. Vejamos. Eu já ouvi reclamações de funcionários que foram demitidos e aí o dono da empresa disse, procure seus direitos porque eu não tenho dinheiro em caixa.
O que fazer com esse péssimo exemplo de empresário? Que notícia, né? Que, na verdade, que fato, que isso é uma realidade, o fato constatado é esse. Isso é vergonhoso. Isso é lamentável, não é? Porque o trabalho, a finalidade do trabalho é dar dignidade social ao ser humano. Não só aqui no Brasil, mas a finalidade do trabalho é trazer dignidade, é trazer possibilidade que a pessoa possa aprimorar os seus conhecimentos, possa criar, ter uma família e possa projetar, sonhar com um futuro melhor. E é lamentável que empregadores, como esse exemplo que você deu, eles se aproveitem aí do trabalho, da força, do suor, da dedicação dos empregados e depois digam, procure seus direitos. Até porque esse empregado foi que deu condições, na maioria das vezes, e essa é a realidade, de que o empresário tivesse aquela empresa, tivesse aquela construção da sua família, tivesse caminhado até o momento social que ele está, sempre através da mão de obra de outras pessoas. Então, é lamentável e isso não pode acontecer. Lembrando que os empregadores, as empresas que fazem isso, dizem, vão lá procurar os seus direitos, pode ter certeza, a pessoa vai atrás e vai achar. Ela vai achar o direito dela e ela vai avançar em cima do patrimônio pessoal desse empresário, em cima da casa dele, em cima do carro, sem dúvida nenhuma. E vai encontrar patrimônio no nome da esposa ou do esposo, se for o caso, em nome de familiares que ele oculta o patrimônio. Isso tudo vai ser devastado cada vez mais. A Justiça do Trabalho, tomando emprestado mecanismos, por exemplo, da Operação Lava Jato, consegue avançar fundo no patrimônio das pessoas e fazer o rastreamento, o caminho do dinheiro e encontrar aonde estiver escondido. Então, você que é empregador e acha que isso é legal, pode ter certeza, vai voltar e vai voltar muito caro. Pode ter certeza, Geraldo. Olha só, um dado que é alarmante para o trabalhador brasileiro. Os números mostram de modo claro, no caso das pandemias, alguns dos impactos imediatos da epidemia. De 1º de janeiro para cá, foram mais de 10 mil processos e 9 mil demissões e afastamentos. O valor total das causas já supera a 596 milhões de reais. Somente na semana de 6 a 13 de abril, 2.493 novos processos foram ajuizados. Os dados, segundo advogados, evidenciam que há a tendência de que os conflitos entre empregados e empregadores desemboquem cada vez mais no judiciário. O senhor percebe o crescimento das demissões motivado pelo fechamento do comércio. Mas o senhor acredita que as empresas vão ter caixa suficiente para essas demissões, doutor Wellington Santana Júnior? Geraldo, os números grandes, nacionais, dão conta que em abril, esse mês que você está falando, foram 748 mil pedidos de seguro-desemprego. 40% já maior que em março. Em março já tinha pandemia e já no começo de março teve empresa pequena que estava fechando, que não ia aguentar, né? Passou 10 dias fechado, já mandou embora. Então, significa que, infelizmente, o número de desempregados, o número de demissões serão maiores. E junto com essas demissões, vem sempre as demissões problemáticas, os passar para trás, as empresas que não pagam. E, infelizmente, o cenário é que trouxe crise, trouxe demanda, um aumento muito grande, já tem aumentado nos escritórios, inclusive no nosso também, aumento da demanda, aumento de problemas, de ligações, de e-mails, de WhatsApp, com situações que geram direito a pleitear na justiça uma relação de trabalho mal terminada, ou mal feita, né? Feita sem carteira de trabalho, assinada, etc. Então, a demanda está aumentando, a projeção inicial do governo, Geraldo, é que hoje nós estamos com já 12,2% de desempregados. São 12 milhões e 900 mil pessoas sem emprego. Já aumentou muito do mês passado para cá
infelizmente a tendência é aumentar. O mês passado foram 750 mil pedidos em abril de seguro-desemprego. Talvez esse número seja o mesmo ou maior em março. Então nós estamos falando que para junho, cerca de mais 1,5 milhão de desempregados, 2 milhões de carteiras assinadas, fora a outra força de trabalho que está perdendo também o trabalho, mas não é registrado. Então, Geraldo, nós estamos vivendo um tsunami, uma onda muito grande. Aqui é a sociedade, a relação de emprego, aqui é a onda. Mas em breve nós vamos ver essa onda vindo atrás, que é a recessão. A quebradeira. Infelizmente, a quebradeira, a recessão é uma onda muito maior. Não é para deixar ninguém com medo, mas a gente precisa saber o que nós vamos enfrentar para nós nos prepararmos. Existe uma onda de recessão muito grande para chegar em julho, agosto, desemprego em alta. Inclusive, imagine você, Geraldo, as empresas já estão suspendendo os contratos de trabalho por 2 meses ou reduzindo a jornada desde março. Isso desde março, quando lançou o programa emergencial, começaram os cadastros. As empresas estão cadastrando. O governo já pagou 1 mês de salário para muita gente que teve o contrato suspenso. Agora, em maio, vai pagar o segundo. E quem PJ ele pode ter redução também de contrato? Não pode. Só para quem é CLT. CLT. Pode concluir. PJ não. Então, assim, agora em maio vai receber a segunda parcela. E nós estamos falando já que de 31 de maio ainda está fechado aqui no estado de São Paulo, né? Certo. Pelo menos. E junho, certeza que vai começar a voltar. Se voltar, vai ser aos poucos. Então já vai ter gente, Geraldo, que a partir de junho não vai conseguir receber mais o auxílio, o benefício emergencial. E se a empresa não voltou à atividade em junho, como que ela vai pagar esse funcionário? Ela vai ter que rescindir o contrato. Agora, doutor, o que pode ocorrer com férias e feriados durante a pandemia? Porque é algo que está acontecendo. O cara tem férias e tem feriados. O que pode acontecer? Geraldo, as empresas podem usar o seguinte recurso. Elas podem antecipar os feriados. Por exemplo, a pessoa vai ter um feriado agora em junho, né? Vai ter em junho feriado. Corpus Christi, né? Isso. É um dia. A empresa já pode trazer esse feriado para cá e a pessoa fica 2 dias em casa. Porque o feriado vale 2 dias. A pessoa fica 2 dias em casa. Se tudo voltar ao normal em junho, no feriado de junho de Corpus Christi, você não vai ficar em casa. Você vai trabalhar no feriado porque você já descansou 2 dias aqui. Férias, as mesmas coisas, tá? Mesmo sistema. Se você tem 2 meses de empresa, fala, Geraldo, não tenho direito de férias ainda. Doutor Wellington, também não tenho direito de férias, só estou menos de 1 ano na firma. A firma pode te dar as férias agora, pagar para você, e 1/3 de férias, que é aquele bônus, aquele prêmio que você recebe, além dos 30 dias, ela vai poder te pagar até dia 20 de dezembro, tá? E ela pode te deixar em casa agora e depois você não vai ter férias mais. Você já tem 2 meses de firma, tem menos de 1 ano de firma. Quando fizer 1 ano, já tirou as férias, vamos trabalhar direto. Esse é o sistema da MP 936, que está em plena vigência e eu digo mais, está salvando nesse momento o país da quebradeira. O governo está auxiliando com R$600, mais esse benefício de redução do contrato de trabalho, da jornada, e está salvando muita empresa para segurar a economia, para segurar as empresas funcionando, né, uma marcha bem lenta, para que aí, voltando à rotina, a empresa não tenha fechado, não tenha quebrado. Isso é muito legal. Eu liguei, isso aqui, você está ouvindo o áudio, eu fui mexer aqui no áudio aqui, e aí mexi onde não devia. Né? Estamos falando que mudou com a pandemia. Este é o título, viu, Lucas Braga? Você pode usar como manchete no rodapé o que mudou nas leis trabalhistas com a pandemia. Tá certo? Você pode deixar como tema do programa para que as pessoas que estão ligando agora a televisão saibam o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Maravilha.
Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta. Sejam bem-vindos mais uma vez na Baihawk. Devido à epidemia de coronavírus, estamos levando a mercadoria até você. Ligue no 34350094 e você vai ser atendido na sua casa. Dá uma olhada, Blazer 199. Vem comigo que você ganha e passa de ano. Dá uma olhada, camisa, terno, camisa manga curta, grande promoção. Dá uma olhada, camiseta R$19,99. Isso é só aqui na Baihawk. Timóteo Penteado 3142. Eu levo a mercadoria até a sua casa. Dá uma olhada nessas camisas manga curta. Camisa manga curta, tamanho 1, tamanho 2, tamanho 7, tamanho 8, R$69,99. E dá uma olhada, o atendimento aqui é com álcool gel e máscara. Mas se você precisar, enquanto tiver essa epidemia, eu levo a mercadoria até você. Dá uma olhada que grandes opções nós temos na loja para te oferecer na sua casa. Isso é só na Baihawk da Timóteo Penteado, 3142. Na tela estamos de volta com o tema O que mudou, né, nas relações de trabalho com essa pandemia. Pode colocar na tela aí, Lucas, esse GC, para que as pessoas que estão agora acompanhando a entrevista com o Dr. Wellington Santana Júnior conheçam de perto os seus direitos e deveres. Agora, o autônomo é o cara que está simplesmente desesperado, né? Porque ele está na dependência de receber simplesmente, doutor Wellington, um auxílio emergencial de R$600, que tem muita gente que ainda não conseguiu, né? Infelizmente, Geraldo, tenho conhecidos meus que fizeram cadastro e veio lá, esse CPF informado, na família desse CPF informado, esse CPF aí do dependente consta como falecido, enfim. E na verdade lá, eu conheço bem a família lá, não tem ninguém que faleceu desse CPF, tá lá. Então são muitas divergências e, olha, muita gente, inclusive os números são esses, são 16 milhões de pedidos e até agora 8 milhões e meio, praticamente a metade que foi deferido, a outra metade foi negado já. Agora, quando a empresa pede para afastar o funcionário, ele deve pegar pelo período de afastamento, agora no caso, a empresa não descontou os 70% dele, ela se mantém com saúde, mas aí ela pode afastar o funcionário nesse período. Se ela pedir para o afastamento, ela deve pagar pelo período do afastamento. Como é que acontece isso? Geraldo, é o que vai funcionar assim. Se a empresa ela reduzir 70%... Não é reduzir. Ela simplesmente vai pedir o afastamento do empregado durante esse período. Ela não vai descontar. A pergunta é, ela pode afastar simplesmente o empregado ou não? Simplesmente afastar e não pagar nada? Não. Ela vai afastar usando... Olha, você vai aproveitar a sua... Ela pode dar férias, por exemplo? Sim, né? Ótimo. Ela pode fazer isso? Ela pode dar as férias. Agora, se ela não der férias e ela não te convidar a participar do contrato de redução ou suspensão da jornada de trabalho, simplesmente deixar em casa, ela tem que pagar o salário. Então, seria um afastamento remunerado. É licença remunerada. Licença remunerada. É, ótimo. Melhor que falar com um especialista, lógico. Se ela simplesmente deixou você em casa, e casos como esse, nós estamos ouvindo falar aqui durante essa semana, olha, eu estou em casa e a empresa não falou nada. Aí, de repente, ela aparece e fala, olha, você já está há 20 dias em casa, mas saiba que você vai ser cadastrado no benefício emergencial. Opa, não senhora, viu, empresa? Você vai ter que pagar aqueles 20 dias que a pessoa ficou em casa, não estava de férias, não estava cadastrado no benefício emergencial e estava em casa.
Infelizmente, para a empresa e felizmente para o empregado, ele tem direito de receber esses 20 dias que ele ficou em casa no limbo jurídico, que a gente fala, sem saber o que estava acontecendo com ele. Estava de férias, se não estava. A empresa tem que comunicar, sempre de forma escrita e organizada, todos os atos do empregado, os atos futuros que ele vai praticar, seja de férias, de suspensão, de antecipação dos feriados. Tudo isso não pode deixar o Deus dará. Você é o capitão do barco, você empresário é o comandante. Você tem várias ações que você pode tomar para esse barco seguir, numa velocidade maior, numa velocidade menor. Tome cuidado, não fique parado. Um detalhe interessante agora, muitos empresários já entraram na justiça em São Paulo, tentando fazer com que a Prefeitura de São Paulo não cobrasse os encargos municipais num prazo de 60 dias. Ganharam no Tribunal aqui no TJ de São Paulo, mas perderam no Supremo Tribunal Federal. Né? O presidente Dias Toffoli entende que não, é uma receita que vai fazer falta ao município. Aí, doutor Wellington Santana, Sim. Hoje, a empresa que não tiver em dia com seus encargos, como ela vai recorrer desses 70%? Ou não exige, o governo não exige das empresas que elas estejam com seus benefícios em dia? Geraldo, uma ótima pergunta, tá? Não depende da empresa estar regular ou não. O empregado, sim, precisa estar cadastrado lá como empregado. Então tem até empresa aí que está devendo PIS, COFINS, INSS. Isso não interfere no direito, isso é ótimo para a empresa, é mais um benefício, né? Para ela tentar se recuperar, porque ela vai sim conseguir cadastrar o empregado lá nesse benefício de redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho, sem problema. A gente está indo para o termo do programa, só para fazer aqui uma reflexão, para que as pessoas que não puderam acompanhar no início, o senhor tem alguns dados a respeito desses contratos e a redução dos 70%? O senhor tem mais alguns dados que o senhor possa enaltecer esse material? Sim, Geraldo. Olha, até agora, a maior quantidade de pessoas que têm um contrato reduzido ou suspenso é na faixa dos 30 aos 39 anos. Né? E outra parte, aí, a segunda maior parte, é de 40 até 49 anos. Isso dá já a metade de todos os contratos. É uma massa muito grande. Isso nos preocupa, né? Geralmente são pessoas qualificadas, mas que ao custo da empresa, Geraldo, ao custo da empresa já está muito elevado. O que as empresas fazem? Coloca esses que têm o salário mais alto com a suspensão do contrato de trabalho, que das modalidades de redução e suspensão, que está se usando muito mais, a suspensão do contrato. Então já fica um alerta para você, que tem mais de 30 anos, que tem uma boa formação, que tem um salário mais alto. É nesse que as empresas estão colocando na suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Se o cara ganha, por exemplo, R$5.000, R$4.000, a empresa afasta, não paga mais esse salário, e essa pessoa vai receber somente a 1.823 do governo, que é o seguro-desemprego que ela teria direito em caso de desemprego. Então, assim, as pessoas que têm maior renda e maior formação, nesses casos, estão sendo as primeiras da fila na suspensão do contrato de trabalho, porque assim abaixa mais rápido o custo fixo da empresa nesse período de pandemia. Então você já fica atento, porque talvez você tenha que pensar num plano B. Vai receber só R$1.800, mas tem que pensar num plano B, aí com a sua patroa, com o seu sistema familiar, com o seu conjunto, como que vocês vão complementar essa renda. Já fica uma dica, porque começaram as suspensões, começaram as reduções, estão aumentando, e a tendência é que aumentem ainda mais nas próximas semanas. Então, se você está nessa faixa, já fica atento. Infelizmente, fica atento para pensar talvez num plano B, se a sua jornada for reduzida ou suspensa. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, advogado especialista em direito trabalhista. Olha, recebi informação agora. Saiba como registrar casos de violência doméstica pela delegacia eletrônica, né?
Desde abril já é possível registrar casos de violência doméstica e familiar contra a mulher pela internet, por meio da delegacia eletrônica. O atendimento digital da Polícia Civil do Estado de São Paulo foi ampliado. E agora, além de fazer o boletim de ocorrência online, as vítimas desse tipo de violência também podem solicitar medidas protetivas sem sair de casa. E nesse tempo de pandemia é alarmante o crescimento da violência contra a mulher. É lamentável e vergonhoso como ainda existem pessoas, né, que agredem mulher. Eu não quero imaginar, porque essa semana eu comentei sobre um assunto de violência no programa, que foi a linha de cerol, que tem matado gente, tem deixado famílias tristes, atletas que tiveram a sua profissão encerrada. E a violência contra a mulher nada mais é do que a sociedade fechando os olhos para algo que não deveria. Doutor Wellington Santana, na sua conclusão final, os nossos agradecimentos a mais uma edição do programa com você. Obrigado, Geraldo. É sempre um prazer estar aqui. E eu quero hoje, Geraldo, deixar um abraço, porque hoje nós no Brasil chegamos a um número de 12 mil mortos já pelo coronavírus. Então são pelo menos 12 mil famílias que estão consternadas, são milhares e milhares de pessoas que têm sofrido a perda dos seus entes queridos. Então nós reforçamos, né? Tomem cuidado, quem precisar ir para a rua para trabalhar, vá com muito cuidado, vá com máscara, vai com álcool em gel, usa luva, tenha o menor contato social que você possa ter, aquelas pessoas que trabalham em atividades essenciais, né? Médicos, postos de gasolina, todas aquelas atividades. E agora com o decreto do presidente da República, também outras atividades aí, como academias, etc., discussão, mas fica aquele abraço e aquele sentimento junto com vocês. Infelizmente nós estamos perdendo os nossos irmãos, precisamos nos cuidar, tá? Até a próxima, Geraldo, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista, teu endereço eletrônico. As pessoas podem me encontrar lá no YouTube, que agora eu tenho um canal do YouTube. Olha aí, chique. Estou alimentando com os nossos vídeos que chegam aqui. É lá o Wellington Santana Júnior. E lá no Instagram, você também vai achar o link para chegar no YouTube, que é rolou aqui, _Júnior 84. _Júnior 84 no Instagram, que te joga lá pro meu canal do YouTube. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior. Comigo, Lucas Braga, o competente, assistência técnica. Ao seu lado, o programador de toda a grade, Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Agradeço a sua audiência. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Guarulhos.